Amém? Amém, irmãos. Vamos então dar início ao nosso culto. Vamos pedir a Deus que possa colocar a sua mão sobre as nossas vidas e receber a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso culto. So we're gonna start our worship service, and we're gonna worship the Lord. We're gonna sing to the Lord. We're gonna ask the Lord to be merciful with us, and He may speak to us. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus. We are thankful for today and the opportunity that you're giving us to worship together. Father, on this beautiful Lord's Day, we cry out to you. We want to worship you. We turn our hearts and our souls to you as never before, because only you are God, and we know that, we understand that. You have given us wisdom to know that through your word. Father, we ask you that you receive our worship, and as we sing today, and as we hear the scriptures, that maybe speak to our hearts, and our hearts be turned to you more and more. Father, we love you, and we know that only you are God. Father, we have no strength on ourselves to do what's right, but we know you will provide the Holy Spirit, and you've been given to us so we may believe in Jesus Christ. We want to worship you today. Father, only you are God, and only to you we bow down. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, louvamos o teu nome e também dizemos a ti, damos honra e glória, pois só o Senhor é digno, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nesta tarde te pedimos que recebas a nossa adoração, que o nosso culto seja para ti. Senhor, que possamos ser moldados pela tua palavra, possamos perceber quem tu és, possamos, Senhor, assim caminhar nos teus santos caminhos. Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia, opera nesta tarde. Senhor, torna os nossos corações para ti, leva-nos a um caminho de adoração perfeita e absoluta como tu desejas, como só tu mereces. Que tu sejas o centro da nossa vida, da nossa existência e da nossa oração. Que somente a ti possamos render ações de graças. Pai, somos pecadores e temos caminhos tortuosos que queremos endireitar, mas não encontramos força para tal. Contudo, Senhor, sabemos que o Teu Santo Espírito opera em nós e já tem operado para que possamos crer na bendita pessoa de Jesus. Pai, te pedimos que nesta tarde Tu sejas entre nós e a adoração e o louvor sejam somente para Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Podemos sentar. Praises to the Lord, and you may be seated. And today we go back to the book of Romans. Hoje vamos voltar ao livro de Romanos. We are still on chapter 1. Ainda estamos no capítulo 1. Today we're going to study from verse 18 to 23. Hoje nós vamos estudar os versículos 18 ao 23. And we're going to speak about the wrath of God. Nós vamos falar da ira de Deus. But just before that, we're going to sing to the Lord. Mas ainda antes disso nós vamos cantar ao Senhor. And Sonia is going to lead us in singing. E a Sonia vai nos liderar a cantar. Amen? Let's stand and sing. Vamos levantar para cantar? Amen. Bendito seja o Cordeiro.
Os anos 80, quando a Saninha tinha 5 anos, né? Amém, amados irmãos. Vamos então para a palavra do Senhor. Let's go to the Word of God. Exato. Irmãos, vamos então para a palavra do Senhor, Romanos 1. So let's go to the Word of God, Romans 1. It's very hot in here, isn't it? Está muito calor aqui, não está? That's the way most of you like, right? Da forma que a maior parte de vocês gostam. Now think about how much I suffer today here. Então pensa quanto eu sofro aqui hoje. And it's hotter up here, actually. Está bastante mais quente aqui, na verdade.
such a privilege being in the house of the Lord, right? The hot or the cold doesn't really matter. É um grande privilégio estar na casa do Senhor. O calor ou o frio realmente não importa. Amen. So Romans 1, verses 18 through 23. So Romanos 1, versículos 18 a 23. And you're going to be very patient with me. I'm going to do it both, English and Portuguese. Vocês vão ser pacientes comigo, eu vou fazer os dois, português e inglês. Amém? So the word of God says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold true in righteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorify him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to be corruptible, man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Let's pray. Vamos orar. Father, help us, Lord, to understand your word. We want to be clear and sure about what is written and how that applies for our lives. Have mercy on us when we're going to be talking about your wrath. Help us, Lord, to fear you, but also to delight in you and in the salvation that is in Jesus Christ, our Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, Pai, nesta tarde, ajuda-nos a perceber a Tua Palavra conforme está escrito, o sentido pelo qual foi escrita. Ajuda-nos a aplicá-la à nossa vida. Pai, Senhor, quando nos debruçamos a Tua Palavra e nos vamos falar sobre a Tua ira, ajuda-nos, ó Deus, a temer o Teu nome. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, a trazer que haja na nossa vida o consolo da salvação que é somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia estejam connosco, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. You may be seated, você pode sentar. We have been on the book of Romans for a couple of weeks. Nós temos estado na carta aos Romanos por algumas semanas. And there have been a few weeks that we have been and all of those weeks we have been on chapter 1. E em todas essas semanas nós temos estado no capítulo 1. We just get to verse 18. A gente acabou de chegar ao versículo 18. And I hope you remember the other message. Eu espero que você lembre as outras mensagens. But I believe if you quickly go back, you will remember what we have been doing so far. Mas eu acredito que se você voltar atrás, você rapidamente vai lembrar do que fizemos até agora, do que estudamos até agora. Now Paul is starting here, not a new chapter, mas Paulo está a começar aqui não um novo capítulo, on the sense that we know by numbers, no sentido que nós conhecemos pelos números. But he's starting talking about something very serious. Mas ele começa a trabalhar e a estudar, a falar de algo muito sério, which have been removed for a lot of pulpits on the last decades. O que tem sido removido de muitos púlpitos nas últimas décadas, which is the wrath of God, que é a ira de Deus. I remember years ago I was preaching on a place and I was being translated. Eu lembro uns anos atrás que eu estava a pregar num local e estava a ser traduzido. And I said the wrath of God. E eu falei a ira de Deus. And the person that was next to me
translating me, a pessoa que estava ao meu lado a traduzir-me, she couldn't find a word to translate from Portuguese to English the word wrath. Essa pessoa que estava ao meu lado, me estava a traduzir, ela não era capaz de encontrar uma palavra para traduzir a palavra ira para ira em inglês. And it's not because she didn't know English. E não era porque ela não sabia inglês. She had not a broken English like I have. Ela não tinha um inglês assim estragado como o meu. She was very fluent. Ela era muito fluente. But she could not associate on her mind God with wrath. Mas a verdade é que ela não conseguia associar na cabeça dela ira com Deus. But if you say the love of God, mas se você disser o amor de Deus, everybody can say it and translate it in many languages. Toda a gente consegue traduzir e dizer e traduzir em muitas línguas. Maybe you cannot say it in many languages, but you can say it in a few languages. Talvez você não consegue dizer em muitas línguas, mas você consegue dizer em algumas. I'm almost sure all of us that are here could say at least in 3 languages. Tenho quase a certeza que todos que estão aqui conseguiriam dizer pelo menos em 3 línguas. El amor de Deus, love of God e amor de Deus. Amen? Eu tenho certeza que os que estão aqui conseguem produzir pelo menos dizer em inglês, português e espanhol. I'm sure that most of you could say in Portuguese, English and Spanish, God's love, o amor de Deus. And I'm sure Chris can say something very strange in French about God's love. I'm sure he can translate that one. Eu tenho a certeza que o Chris consegue dizer muito estranhamente em francês o amor de Deus, which I'm not gonna risk, o que eu não vou arriscar agora, because every time I try, it goes wrong. Porque todas as vezes que eu tento, vai errado. Mas it's something like, je t'aime God, or something like that. Je t'aime, something like that. So just leave it the way it is. Vamos esquecer porque assim do jeito que está, mas por certo que a gente conseguiria dizer isso também. Do you remember how many times on your Christian journey you heard about message about the wrath of God? Quantas vezes na sua jornada você ouviu mensagens sobre a ira de Deus? Like a full sermon on the wrath of God. Um sermão completo na ira de Deus. I'm almost sure you don't remember many. Eu tenho quase certeza que você não lembra muitos. Because you live on 2021. Porque você vive 2021. But if you go back in time 400 years ago in this country, mas se você voltar atrás 400 anos neste país, that was the sermon most preached in the pulpit. Esse seria o sermão mais pregado no púlpito. I'm almost sure that every church on Sunday morning gets together to hear and to learn about God's wrath, which leads to salvation and to the love of God in Christ Jesus on the cross. Seria muito normal você ir à igreja no domingo de manhã e ouvir um sermão sobre a ira de Deus que o conduziria ao amor de Deus em Cristo Jesus, a salvação do Calvário. It's not happening anymore. Não acontece mais. But when you look to the book of Romans, and as Paul laid down the gospel, e quando você chega ao carta aos Romanos, e Paulo começa a trazer o Evangelho, you see that one of the biggest bullet points in the beginning, você vê que um dos pontos principais logo no início, it's the wrath of God, é a ira de Deus. God is love and God is wrath. Deus é amor e Deus é ira. God is just and it's kind. Deus é justo e Deus é amoroso. We learn this on the attributes of God with Presbyter Márcio on Sunday morning, with our elder Márcio on Sunday mornings. Você está a aprender sobre os atributos de Deus com o Presbítero Márcio ao domingo de manhã. And we learn all of those attributes. E nós aprendemos todos aqueles atributos. And it's the third time in our church that we are studying the attributes of God, and every Sunday morning I learn something else, a little more. Nós é a terceira vez na nossa igreja que estamos a estudar os atributos de Deus, e cada domingo de manhã eu aprendo um pouco mais. You cannot understand the love of God if you don't understand the wrath of God. Você não poderá entender o amor de Deus se você só não entender a ira de Deus. And a lot of people think that the wrath of God, and I heard this recently. E muita gente diz, e eu vi isto recentemente, not too far, like 2 months ago. Eu ouvi isto 2 meses atrás, talvez. Somebody told me, the message of the wrath of God is not for everyone. It's just for a few people. E eu ouvi que alguém me disse que a mensagem da ira de Deus não é para toda a gente, é para algumas pessoas. So God is only opposing himself to some of your sins or to some sinners.
Então isso significa que Deus só estaria se opondo ao pecado de alguns ou a alguns pecados de todos. That's not what the scripture said. Não é isso que a Escritura nos ensina. God is holy. Deus é santo. And because He is holy, He commands us to walk in holiness. Porque Deus é santo e Ele nos ordena a caminhamos em santidade. You cannot just do whatever you want. Você não pode simplesmente fazer tudo o que você quiser. There is a sovereign God with a will. Há um Deus soberano com uma vontade. And everything that goes against His will, e tudo que vai contra a sua vontade, it's subject to the wrath of God. Está sujeito à ira de Deus. And that's what Paul is saying here. É isto que Paulo diz aqui. I want to tell people they need to be saved, and I want people to want to be saved. Eu quero dizer às pessoas que elas precisam ser salvas. Eu quero que as pessoas desejem ser salvas, but they need to know from what. Mas elas precisam saber de quê? And you need salvation from the wrath of God because of your sin. E você precisa de salvação por causa da ira de Deus, por causa do seu pecado. And this is so clear. E isto é tão claro. And that's what Paul is telling here. É isto que Paulo está a dizer aqui. So the verse 18 says, "From the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." Então Paulo diz aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. It's not possible that you do not identify. It's not possible that you not connect and relate it with these people with this Bible verse. Não é possível que você não se relacione, não se identifique com este versículo bíblico. Because we all have sinned against God. Porque todos nós temos pecado contra Deus. And sin against God, a lot of people think that sin against God is like kill somebody or steal something or those big things. E muita gente pensa que pecar contra Deus é matar ou roubar ou alguma coisa assim. I come and hear people saying, I never steal anything, I never kill anybody, I do a lot of good deeds, if I'm not going to heaven, nobody goes. Eu ouço muita gente dizer, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, se eu não for para o céu, ninguém vai. What kind of justice is that? Que tipo de justiça é essa? Is that what it is? É isso que é? What about lying? E que tal mentir? Who here can admit that never lied to anybody? Quem aqui pode dizer que nunca mentiu a ninguém? What a silence, beautiful silence of worship. Que silêncio bonito de adoração. Because we know that sometime we said something that was not 100% true. Porque em algum momento nós sabemos que temos dito alguma coisa que não é 100% verdade. But it's one more, and it's worse than everything else, and destroys us all. Mas há uma coisa mais, que é maior e ainda pior, e que nos destrói a todos. God created you to live for His glory. Deus nos criou para viver para a sua glória. And for every second that we did not live for His glory is a sin. E por cada segundo que nós não vivemos para a sua glória é pecado. And the wrath of God has been revealed from heaven over. So the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. E a ira de Deus tem manifesto dos céus contra toda a impiedade. Everything that is not pure. Tudo aquilo que não é puro. Everything that is not piety. Tudo aquilo que não é piedoso. The wrath of God has been revealed from heaven over us. A ira de Deus tem revelado, Deus dos céus, sobre nós. Verse 19, versículo 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. How do you know that God exists? Como é que você sabe que Deus existe? How do you know that the wrath of God is upon you? Como é que você sabe que a ira de Deus estava sobre si? How do you know you are a sinner? Como é que você sabe que é um pecador? How do you know that you deserve to go to hell? Como é que você sabe que você merece ir para o inferno? And a lot of people say, I don't want to listen to that. Muita gente diz, eu não quero ouvir isso. I don't want nobody to tell me that I'm wrong. Eu não quero encontrar ninguém que me diga que eu estou errado.
It ever happened to you that you tell somebody about what's wrong and the person just wants to shut you down and don't want to hear it anymore? Você já ouviu pessoas, você está a falar a alguma pessoa sobre alguma coisa que está errada e a pessoa só te quer fazer calar, não quer ouvir mais? I'm pretty sure that all of us that are here, a lot of times before God's word, we just want to shut it down and we don't want to hear it anymore. Eu tenho a certeza que todos estamos aqui, já houve momentos em nossa vida que nós ouvimos a palavra de Deus e quisemos simplesmente abafá-la e não queremos ouvir mais. Because He shows us who we are. Porque nos mostra quem nós somos. And that's totally against a society that tells us that everything is okay with us and everybody else's fault because of our situation. E isto vai contra como a sociedade ensina que tudo está bem connosco, a culpa é de tudo o resto menos de nós próprios. We are sinners before God. Nós somos pecadores diante de Deus. And the just God, e o Deus justo, it will not take any kind of impure or ungodly things before Him. E esse Deus justo jamais terá alguém diante dele impuro ou injusto. What the Bible says on verse 20, it's very important, and I really ask your attention. O que a Bíblia diz no versículo 20 é muito importante, eu peço a sua atenção. For the visible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem que claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. God revealed Himself through creation. Deus se revela pela criação. There is no person in this world that can say God does not exist or I have no manifestation of Him. Não há ninguém no mundo que possa dizer Deus não existe ou eu nunca tive uma manifestação dele. You feel how hot is today? Você vê quão calor está ou quão quente está hoje? You know, a few days ago was really cold. Alguns dias atrás estava mesmo frio. A month ago was snowing. Há um mês atrás estava a nevar. You check my Facebook if you don't believe. Olha, vá lá no meu Facebook para ver se eu não acredito. Who controls that? Quem controla isso? The weatherman that fails a lot? O homem da meteorologia que erra tanto? Yesterday I had a beautiful day. Ontem eu tive um dia muito lindo. I went with my family down street somewhere here in North Arlington. Eu fui com a minha família aqui abaixo da rua, aqui algum sítio em North Arlington. And we saw such a beautiful birds. E nós vimos pássaros tão lindos. You know that place that used to be the garbage disposal area that now is like a garden or something? Aquele lugar ali atrás que é o lugar onde o depósito de lixo e agora falou a palavra em português. Que é um aterro sanitário aqui no fundo e agora tem plantas lindas. And if you stop in the middle of that, and that is a pile of garbage. E se você parar lá no meio, aquilo é um monte de lixo. You hear the birds singing so beautiful. Você ouve os pássaros a cantar tão lindo. And you see these birds. There was a bluebird that's so beautiful. E tinha um pássaro azul tão lindo. And we had the joy to see all those ducks and all of that. E nós vimos aqueles patos e aquilo tudo. It's wonderful. É maravilhoso. Who created them? Quem que os criou? How can they live over a pile of garbage? Como é que eles podem viver sobre um monte de lixo? And I was talking, and we were talking as a family, and my wife was teaching the kids. E nós estávamos a falar como família, e a Soninha estava a ensinar aos meninos. That how God's creation, how the nature takes over everything. Como a natureza, a criação de Deus tomou conta de tudo. And she was at the chance to sing with the kids and all of that. We worship there. E nós tivemos um tempo até de louvor ali. E ela pôde cantar com os meninos. And I had my heart filled with so much joy. Eu tinha o meu coração cheio de tanta alegria. Because I could see all of that beauty that God created. Eu pude ver todas aquelas coisas lindas que Deus criou. How important it is for us
as a Christians, look out at the nature. Quão importante é para nós como cristãos olhar para fora, para a natureza? If you have a front yard or a backyard, se você tiver um quintal da frente, um jardim da frente, um quintal de trás, I'm sure you see beautiful flowers. Às vezes você vê flores lindas. This week I saw the flowers from Família Barreto. Esta semana eu vi as flores da Família Barreto. They sent me a picture. Isabel sent me a picture. It was beautiful. A Isabel mandou uma fotografia e estava muito lindo. Can you see that it's not man hand doing that? Você percebe que não é a mão do homem fazendo aquilo? Yes, we put the seeds down. Sim, nós pomos as sementes em baixo. But it's God who made that grow. Mas é Deus que as faz crescer. The power of God, o poder de Deus, it's revealed, está revelado. No one can deny it. Ninguém consegue negar. That is so, how fool you can be to deny God's creation. Quão louco você tem que ser para negar a criação de Deus. So if that's God's creation, it's because there is a God. Então se essa criação de Deus é porque há um Deus. And when you look to that and you see the beauty of it, e quando você olha para isso você vê a beleza, and you know that we're still affected by sin, e você sabe que ainda assim foi afetado pelo pecado, think about it. How beauty is the presence of God when no sin ever entered. Então penso como é que é a beleza da presença de Deus onde pecado algum entrou. And if you're thinking about the beginning and the way sin and heaven and Lucifer, I'm talking about the full presence of God on His holiness. E se você está a pensar no princípio, na criação ou do Lucifer, eu estou-lhe a falar de diferente. Estou-lhe a falar do centro, da beleza, da presença de Deus. He is an almighty God. Ele é o Deus Todo-Poderoso. He is a great God. Ele é um grande Deus. And He commands us to walk in holiness. Ele nos comanda a andarmos, Ele nos manda a andarmos em santidade. And when you see those things, I hope your heart feels of joy and hope about who God is. E quando você vê essas coisas, eu espero que o seu coração se encha de confiança e de alegria por quem Deus é. His power, o seu poder. On verse 20, says specific that is eternal power. O versículo 20 diz exatamente isso, o seu eterno poder, his divinity, a sua divindade. Is revealed to us, é revelada a nós, on ways that we cannot even understand or describe, em maneiras que nós não podemos nem entender nem descrever. How can you possibly think about what I just described down the street? Como é que você poderia compreender, explicar o que eu acabei de descrever que está ali embaixo? If you never visited, you must go. Not now, after service. Se você nunca viu, você tem que ir lá ver, não agora, depois do culto. It's beautiful, é lindo. That's not God. Isso não é Deus. That's God showing us who He is. É Deus a mostrar-nos quem Ele é. Those are just little things. São pequenas coisas. Think about all over the world. Pensa à volta de todo o mundo. I really believe that we have to spend more time in the nature to really appreciate God's creation. Eu acho que nós devemos passar mais tempo com a natureza para percebermos realmente a criação de Deus. You know, one of the things that have been failed as Christians and as theologians, sabe uma coisa que nós temos falhado como cristãos e como teólogos? It's usually you think about the first two chapters of the Bible. It's a fairy tale. Muitas vezes as pessoas pensam que os dois primeiros capítulos da Bíblia é um conto de fadas. It's a beautiful story for kids. É uma história bonita para crianças. And then you put Adam and Eve and all these animals, right, on a cardboard or something. Então você põe aí num cartão o flanelógrafo, não é? Adão e Eva e todos os animais. And that's so beautiful for the kids to understand that God created everything. Para que as crianças possam perceber que Deus criou todas as coisas. And then you grew up and you think about something else that is very important about chapter 1 and 2 of the Bible. E depois você cresce e pensa mais uma coisa importante para o capítulo 1 e 2 da Bíblia. It's very good to prove to the atheists that God exists.
é muito bom para dizer aos ateus que Deus existe. Now, let me tell you, it's a lot more than that in chapter 1 and 2 of the Bible. Há muito mais do que isto no capítulo 1 e 2 da Bíblia. The first 2 chapters of the Bible is to tell us who God is and the no one or the nobody that we are. O capítulo 1 e 2 da Bíblia é para nos mostrar quem Deus é e a grandiosidade de Deus e o nada que nós somos. It's to show us why Christ Jesus had to come. É para nos mostrar porque Cristo Jesus teve que vir. All our theology has a foundation and is a creation. Toda a nossa teologia tem uma fundação e é a criação. Do you notice that the Bible starts not explaining who God is? Você percebe que a Bíblia começa sem explicar quem Deus é? Is that a Bible verse before Genesis 1:1? Tem algum versículo bíblico antes de Gênesis 1? No. Não. And he starts telling us the works of God. E começa-nos por dizer a obra de Deus. It's so important that all our theology and being laid down since creation, assuming that God was there above all things. É interessante perceber como é que Gênesis 1:1 começa a descrever a criação de todas as coisas, e a nossa teologia vem daí, assenta em cima daí, não vem daí, assenta em cima daí, assumindo a presença de Deus sobre todas as coisas. Creation is so important. Criação é tão importante. And that's what Paul is saying here in Romans. E é isso que Paulo está a dizer aqui em Romanos. Everyone in the world have no excuse before God. Todos nós, diante do mundo todo, in all generations, em todas as gerações, we have no excuse before God. Nós não temos nenhuma desculpa diante de Deus. Just the fact that you breathe, só o facto de você respirar, gives you without excuse. Torna-o sem desculpa. We are God's creation. Nós próprios somos criação de Deus. So when you look to the mirror, quando você olha para o espelho, when you look to your hands, quando você olha para as suas mãos, when you wash your face, quando você lava a sua cara, that's all part of God's creation. Tudo isso é parte da criação de Deus. And for every movement that you do, this, that, when you eat, por cada movimento que você faz, isto, aquilo, quando você come, it's a manifestation, a clear manifestation that God exists. É uma clara manifestação de que Deus existe. Can you have an excuse before God? Você pode ter uma desculpa diante de Deus. We really need to stop and think a lot more of creation than what we do. Nós precisamos de parar e pensar muito mais na criação do que o que nós fazemos. Let me ask you this. Deixa-me pedir isto. It's still about creation, ainda sobre a criação. I hope you the kind of person that recycle things. Eu espero que você seja o tipo de pessoa que faça reciclagem. But let me tell you, you have to recycle. Você tem que fazer reciclagem, not because you are afraid that your kids will not have a world to live. Você deve fazer reciclagem não porque você está com medo que os seus filhos não tenham um mundo para viver. Yes, we have to do recycling. Sim, nós temos que fazer reciclagem. And when I say recycling, I say we have to stop pollute. Eu digo reciclagem, por exemplo, nós temos que parar de poluir. But not because the generation that is coming is going to have a world really bad. Mas não porque a geração que vem vai ter um mundo muito mau. But because God in the beginning created a world that was beautiful and perfect. And because we love God, we preserve that world. Mas a razão pela qual o crente faz reciclagem não é porque a geração que vem vai ter um mundo muito mau se nós continuarmos a destruir. É porque lá no início, quando Deus criou o mundo, Ele criou perfeito e belo por causa de Deus. It's because of God. We do recycling because of God. A gente faz reciclagem por causa de Deus. Because it's God's world and we love it. Porque é o mundo de Deus e nós o amamos. So we love God's creation. Então nós amamos a criação de Deus. Yesterday, when we did that little journey, ontem quando fizemos aquele pequeno caminho, my wife was saying, a minha esposa estava a dizer, how can people hunt? Como é que as pessoas podem caçar? Right? That's what I said. How can people come here and hunt? How could somebody come here and hunt? It's forbidden. Como é que poderia alguém chegar aqui e caçar? Que é proibido. How can somebody just shoot an animal for fun? Como é que alguém poderia matar um animal por prazer? And I'm not against hunting, okay? Eu não sou contra caçar. If you gonna eat
obviously, se você vai comer, and you are careful with the kind of animals you are destroying. I'm not against eating meat. Eu não sou contra caçar, nem sou contra comer carne. I'm Portuguese. If he moves, we kill and eat, right? Eu sou português. Tudo que move, a gente mata e come, né? But honestly, go to a place is to kill an animal because we want to have his horns on the wall. Não? Ir a um determinado lugar e matar um animal só porque queremos ter os cornos dele na parede? God's creation, criação de Deus. It's beautiful, é linda. And he reveals God, e revela Deus. We have no excuse before God. Nós não temos desculpa perante Deus. Nobody has, ninguém tem. You don't need to read the scriptures to know that God exists. Você não precisa ler a Escritura para saber que Deus existe. You read the scriptures because God exists. Você lê a Escritura porque Deus existe. We need to do that, especially with our kids. We have to show our kids who God is through creation. Nós temos que mostrar aos nossos filhos quem Deus é através da criação. Stop and think. Pare e pense. How beautiful are the flowers in the spring? How beautiful is the snow in the winter? Quão linda é as flores na primavera? Quão lindo é a neve no inverno? A tree that grows and looks like it never stops. Uma árvore que cresce e parece que nunca mais para. And He gives us air for us, and He gives us oxygen so we can breathe. E dá-nos oxigênio para que nós possamos respirar. And there is people that think they don't depend on God. E há gente que pensa que não depende de Deus. Verse 21, versículo 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Porque as suas coisas invisíveis desde a sua... porque quanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato só obscureceu. That's what man became. É isso que o homem se tornou. A fool. Tolos. They notice that God exists, but they don't glorify Him. Eles veem que Deus existiu e não glorificam. Think with me for a second. Pense comigo por um segundo. When Jesus walked on this earth, quando Jesus caminhou nesta terra, the people that knew God's law, as pessoas que conheciam a lei de Deus, were the ones that did not recognize Him. Foram aqueles que não o reconheceram. On a sense, they did recognize Him, but they actually reject Him. Num certo sentido, eles reconheceram, só que rejeitaram. And you say, how come? You say, como é que é possível? God was there. Deus estava ali. And they reject Him. Eles o rejeitaram. You have been that person. Você já foi essa pessoa. You look to God's creation. Você olhou para a criação de Deus. And you have no respect. And you did not glorify Him. E você não respeitou, você não glorificou. I really hope everyone that is in this room today and whatever is watching us online have been a heart changed. E eu espero que toda a gente que nos está aqui nesta sala e nos está assistindo online já tenha tido o seu coração transformado. When you look to God's creation, you glorify Him. Quando você olha para a criação de Deus, você o glorifica. When you look to the mirror, glorify God. Quando você olha para o espelho, glorifica Deus. When you eat, glorify God. Quando você come, glorifica Deus. When you walk, glorify God. Quando você caminha, glorifica Deus. Because He's the Almighty God that created all things. Porque Ele é o Deus poderoso que criou todas as coisas. And we totally depend on them. E nós todos dependemos delas. They did not give Him They did glorify Him not as God, neither were thankful. Eles não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos. What a shame that God gave us so many things that we thank Him so little. Que vergonha que Deus nos dá tantas coisas, Deus o glorifica e nós agradecemos tão pouco. When somebody gives something to our kids, we force them to say thank you. Quando alguém dá alguma coisa aos nossos filhos, nós forçamos eles a dizer obrigado. As they grow, we don't need to do them anymore, they will do it. Quando eles crescem, eles já sabem e começam a fazer isso e a gente não precisa dizer nada.
And we are so thankful when somebody does something nice to our kids, aren't we? Aren't we? E nós somos tão agradecidos quando alguém faz alguma coisa boa para os nossos filhos, nós agradecemos, right? A lot of times, me and my wife, we come to each other and say, oh, this person did this, that person did that. It was so kind. We are so thankful. Às vezes eu e minha esposa dizemos, aquela pessoa fez isto, aquela pessoa fez aquilo. Nós somos tão agradecidos. I am truly thankful for you, all of you. Eu sou muito agradecido por todos vocês. I really love our church and I'm thankful for each one of you. E eu amo a igreja, eu sou muito agradecido por cada um de vocês. But I'm thankful to who? Mas eu sou agradecido a quem? Are you thankful? Are you a person that really have a thankful heart to the Lord? Você é uma pessoa que realmente tem um coração agradecido a Deus? How is your prayers? Como é que é as nossas orações? How we start and how we end? Como é que a gente começa e como é que a gente acaba? With a list, right? Com uma lista, certo? God, I need this, I need that, I need the other thing, I need the other thing, I need the other thing. Deus, eu preciso disto, preciso daquilo, preciso do outro, preciso do outro. When was the last time that you stopped looking to a flower and say, thank you, God? Qual foi a última vez que você parou a olhar para uma flor e disse, obrigado, meu Deus? We pray for our food and we thank for our food. And sometimes it's just a ritual. Às vezes a gente agradece pela nossa comida, às vezes é só um ritual. Father God, I thank you so much for this food, amen. Before it gets cold. Senhor Deus, obrigado por esta comida, amém, antes que fique fria. Are we really thankful? Estamos realmente agradecidos? Being thankful for one another. Ser agradecidos por um pelo outro. For all the things that come from the Lord. Por todas as coisas que vêm do Senhor. Verse 22 said, professing themselves to be wise, they become fools. How more clear can Paul be? Versículo 22 diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quão mais claro Paulo pode ser? People in the world, they think they are wise, but they are fools if they live apart of God's glory or for God's glory. As pessoas do mundo podem parecer sábias, mas eles são loucos se eles vivem à parte ou não para a glória de Deus. There's so many people, they think themselves so wise. Há tantas pessoas que parecem ser tão sábias, and they miss it all, e eles perdem tudo. They miss the purpose for they were created. Eles perdem a razão pela qual eles foram criados. We've been created for God's glory. Nós fomos criados para a glória de Deus. And the last verse for today says, o último versículo para hoje diz, and change the glory of the incorruptible God into an image made like to be corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. E o versículo 23 diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. The wrath of God is upon them. A ira de Deus está sobre esses. The ones that change the glory of the invisible God. Aqueles que mudam a glória do Deus invisível. Invisible things, em coisas visíveis. We have been those. Nós temos sido esses. We give more glory to ourselves a lot of times than we give to God. Nós damos muita mais glória a nós próprios às vezes que nós damos a Deus. We give more value to things that not come from God. Nós damos muitas vezes valor a coisas que não vêm de Deus. We can have our lives going around things that are not from the Lord. Nós conseguimos ter uma vida toda à volta de coisas que às vezes não vêm de Deus. The wrath of God is upon them. They live this way. A ira de Deus está sobre aqueles que vivem dessa forma. They know that God exists. Eles sabem que Deus existe. And everybody knows that God exists. E todos sabem que Deus existe. Because we live on God's world. Porque nós vivemos no mundo de Deus. Do you believe there is a person that invented cell phone? Do you believe? It's right here. Do you believe this exists? Você acredita que alguém inventou o telefone? Está aqui. Você pode ver? Existe. Somebody invented this, right? Alguém inventou isto. Do you know the name of the person that invented this? I don't. I really don't. Você sabe a pessoa que inventou o telefone? Eu não sei. You got to be really wise, right? Tem que ser muito esperto, right? Sábio, right?
I cannot say that person does not exist. Eu não posso dizer que essa pessoa não existiu. That's the proof. Aqui está a prova. It's right here. Está aqui. Somebody made this. Alguém fez isto. You live in God's world. Você vive no mundo de Deus. But nobody created this. Mas ninguém criou isto. How fool can you be? Quão tolo você pode ser? We live on a world of foolishness. Nós vivemos num mundo de tolice. People think things appear by themselves. A gente pensa que as coisas aparecem por acaso. No, there is a God that creates things with a purpose. Há Deus que criou coisas com propósito. So we all know that exists because we live on His world. Então todos sabemos que Deus existe porque nós vivemos no mundo dele. Now the thing is, if we don't live to Him or for Him, and we live for something else, a coisa é que nós não vivemos para Ele, vivemos para outra coisa. As the verse 23 says, como o versículo 23 diz, the wrath of the true God will be upon us. A ira do Deus verdadeiro será sobre nós, because we are taking Him out of place. Porque nós estamos a tirar Deus de cena. And this is what the world has been doing. E é isso que o mundo tem feito. They take God out of His place. Eles têm que tentar tirar Deus do lugar dele. And they put the glory of man. Eles põem a glória do homem. And whatever the man decide that he should be there. Ou quer que seja que o homem decide que deve estar lá. We see idols. Nós vemos ídolos. We see image. Nós vemos imagens. We see all kinds of things. Nós vemos todo tipo de coisas. We see people being slaves of things, material things. Nós vemos pessoas serem escravas de coisas materiais. They assume another God in God's place. Eles assumem outro Deus no lugar de Deus. They see it every day. Eles veem-lo todo dia. They eat every day. Eles comem todo dia. They breathe every day. Eles respiram todos os dias. And they still can put something in God's place. Eles ainda conseguem pôr outra coisa no lugar de Deus. Do you think a just God will let it go? Você pensa que Deus justo deixaria passar? Do you think a holy God will let it go? Você pensa que Deus santo deixaria passar? No. That's why we preach the wrath of God. É por isso que nós pregamos a ira de Deus. That's why Paul starts in Romans, when he starts laying down salvation, he starts with the wrath of God. É por isso que Romanos, quando Paulo começa a explicar a salvação, ele inicia pela ira de Deus. We need to understand this to move further. Nós precisamos de entender isto para movermos para a frente. Salvation in Christ Jesus are as much precious as much you understand the wrath of God. A salvação em Cristo Jesus é tão preciosa quanto mais tu entenderes a ira de Deus. When we understand that we are sinners against God, we will give more value to the love of God. Quanto mais nós percebemos que nós somos pecadores diante de Deus, mais nós teremos apreço pelo amor de Deus. We are sinners, nós somos pecadores. But God loved the world so much. Mas Deus amou o mundo de tal maneira that He gave His Son, que deu o seu Filho. And He died in our place. Ele morreu em nosso lugar. And He gave us eternal life. E nos deu a vida eterna. Do you understand why this is important? Today's message is important. Você percebe porque a mensagem de hoje é importante? I have been seeing people rejecting salvation because they have no understanding why they need to be saved. Eu tenho visto gente rejeitar a salvação porque não têm nenhum entendimento do que é que precisam ser salvos. They don't even know they're sinners. Eles nem sabem que são pecadores. They do not understand the wrath of God is upon them. Eles não entendem que a ira de Deus esteja sobre eles. I heard years ago a man saying, eu ouvi uns anos atrás um homem dizer, what do I need to be saved from? Do que é que eu preciso ser salvo? And you say, how come? E você diz, como é que isso é possível? And let me tell you, that man was more honest than most of the other men that don't say that. Deixa-me dizer, esse homem era mais honesto do que muitos dos outros homens que não dizem isso. At least that one was honest. Na verdade, esse homem era honesto. He had no idea what he needed to be saved. Ele não tinha ideia de que ele tinha que ser salvo. He felt no need in his life. Ele não tinha necessidade nenhuma na sua vida.
He thought his life was fulfilled. Even there was not. E ainda que a vida dele não seja completa, sabemos pelas Escrituras, e ele sentia-se completo. And he did an honest question. Ele fez uma pergunta honesta. What do I need to be saved? O que é que eu preciso ser salvo? And since that was probably like 13, 14 years ago. Isso foi 13, 14 anos atrás. And I never forget that. Eu nunca mais esqueci disso. He was doing a little mockery. Ele estava a fazer um pouco de zombaria. But I never forgot. Mas eu nunca mais me esqueci. I never forget, because he was that so serious, porque isso é muito sério. But after you read this, mas depois você ler isto, after you pay attention to these few verses, depois você prestar atenção a estes poucos versículos, I am sure, tenho a certeza, that you know that you need to be saved. Eu sei que você sabe que você deve ser salvo. We need salvation, dear friends. Nós precisamos de salvação, caros amigos. Because we sin against God. Porque nós pecamos contra Deus. Because the wrath of God is upon us. Porque a ira de Deus está sobre nós. But the good news, mas a boa notícia, as I said before, como eu disse antes, and we're going to talk about that more as we go along the book of Romans, e nós falaremos mais sobre isso quando continuarmos o livro de Romanos, is that Christ Jesus came to save sinners. É que Jesus Cristo veio para salvar pecadores. And He saved us, I believe so. E eu acredito que Ele nos salvou. I know He saved me. Eu sei que Ele me salvou. Not because of my good deeds, não por causa das minhas boas ações, but by grace and grace alone, mas por graça e somente pela graça. In Christ Jesus I have been redeemed. Em Jesus Cristo eu fui redimido. Not because I'm a good person, não porque eu sou uma boa pessoa, but because He's so merciful, mas porque Ele é tão misericordioso. He saved me. Ele me salvou. He brought me to His kingdom. Ele trouxe-me para o seu reino. And He made me a new creature. E fez uma nova criatura. And one day I will be with Him forever. E um dia estarei com Ele para sempre. And this does not only apply to me. Isso não simplesmente se aplica a mim. That applies to every one of the ones that truly believe in Jesus. Isso aplica a cada um de que verdadeiramente crê em Jesus. Cry out to God. Clama a Deus. Cry out to God until you believe. Clama a Deus até que você creia. Cry out to God until He give you a repentance of sins. Até que Ele te dê arrependimento de pecados. Cry out to God until your life be changed. Clama a Deus até que a sua vida seja transformada. Until you have such a big desire for God's glory. Até que você tenha desejo tão grande pela glória de Deus, that you will see God's glory in everything. Que você possa ver a glória de Deus em tudo. When we are so thankful for the food that you eat. Até que você esteja tão agradecido a Deus pela comida que você come, as you are for the flower or for the bird, assim que você está da flor ou do pássaro. Until Christ Jesus is the King of your life, até que Jesus Cristo é o Rei da sua vida. There is so much more that I would like to say. É tantas mais coisas que eu queria dizer. But I know the Holy Spirit will do that. Mas sei que o Espírito Santo fará isso. He is the one who will convince you. Ele é que o convencerá. And believe me, brothers and sisters, acredite em mim, irmãos e irmãs. For every time I come to this pulpit, or every time I write the devotional, por cada vez que eu venho ao púlpito e eu escrevo o devocional, and my desire is, o meu desejo é, that may God use these poor words of mine, or my broken English, or my defective Portuguese, que Deus possa usar as minhas pobres palavras no meu inglês meio estragado e o meu português todo defeituoso. They may God use those words, que Deus possa usar essas palavras. And the Holy Spirit come and bring it to your heart. E o Espírito Santo venha trazer ao seu coração. And will give you God. E lhe traga Deus. That's what preaching is all about. É isso que pregação é. It's bring you words from God. É trazer palavras de Deus. And hope the Holy Spirit will bring to your heart. E que o Espírito Santo traga a sua vida. And your life will change. E a sua vida muda. And Him can glorify. E Ele se glorifica. To Him be the glory forever. A Ele seja a glória para sempre. Let's stand and pray. Vamos levantar agora. Father God,
It's so serious what we spoke today. It's so needed for us. And I ask you, Lord, as you have mercy of my life, you may have mercy on each one of these persons that are in this room, or that are online, or they will be online. Father, not for our glory or for anything for ourselves, but for your glory alone. Save people, I ask you, Lord. Bring a clear understanding what the gospel is. Have mercy on us. We'll give you the glory and the honor forever. Father, speak to us through creation. Help us to see it. Don't let us be full in our own understanding. Break our hearts, Lord. Open our hearts to you. Only you are God. And we will worship you only to you forever. Amen. Amado Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o nosso coração seja esmiuçado neste dia. Que a tua palavra venha falar às nossas vidas e venha nos fazer entender e compreender a dimensão daquilo que temos analisado neste texto tão sério. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós carecemos de ti. Que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor estejam sobre as nossas vidas. Purifica-nos e limpa-nos, ó Senhor. Recebe a nossa adoração. Que a nossa louvor e a nossa adoração sejam somente a ti, pois só tu és Deus. A glória seja tua, eternamente. Amém. Então, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem, May God bless you all. Amen. Deus abençoe a todos.